Durante essa unidade, nós estamos discutindo a era das reformas, digamos assim, e depois o que eu vou chamar de contra-reformas, no sentido de reverter essas reformas. Nós falamos do colapso, nós falamos do consenso de Washington, nós discutimos algumas das reformas, as mais importantes, pelo menos. E agora eu quero fazer com vocês um pequeno balanço do que foi essa era das reformas em termos de crescimento, desigualdade e inclusão. Como é que ficaram essas variáveis, à medida do que é possível de medir dessas variáveis, durante esse período aí de mais ou menos 15 anos, né, entre 1990 e 2005, onde agora retornou uma agenda de reforma a partir de 2016, com a chegada do governo Temer, mas eu estou me referindo àquele período. Bom, isso é interessante porque, primeiro, a reforma, como vocês viram, o consenso de Washington, ele tinha um objetivo de trazer de volta o crescimento que tinha sido perdido durante os anos 80, e especialmente o foco aqui é a América Latina. Né? 2, havia essa questão de tirar o Estado das suas funções típicas do desenvolvimentismo, de subsídio, de estimular o crescimento, de direcionar o crescimento, e o trabalho de crescimento era mais feito agora com foco em pobres, né? Quer dizer, educação, talvez infraestrutura, e essas políticas pró-pobres, políticas focadas e tal. Então, vale a pena tentar fazer esse balanço do que aconteceu. E eu acho que esse conjunto de mapa que vocês estão vendo, ele faz um retrato interessante. Ele não pega exatamente a era das reformas, ele começa em 91, depois, isso aqui é 91, esse primeiro aqui é 91, isso aqui é 2000, isso aqui é 2010. Infelizmente, nós não temos de 2020, nós deveríamos ter um já de 2020 sendo divulgado, mas não teve censo em 2020, também não teve censo em 2021. Aliás, o de 91 é de 91 porque não teve censo em 90, os problemas financeiros, foi um ano muito complicado, plano Collor, né, nós já conversamos sobre o plano Collor, sequestro de ativos, tudo isso. Então foi feito em 91. O censo de 2020 não foi feito por conta da pandemia. E em 2021, novamente, não foi feito. Há controvérsia se foi uma questão de economizar recursos ou conta da pandemia, mas o fato é que a pandemia ainda estava aí. E é complicado mandar ir na casa das pessoas, né, porque o censo vai na casa das pessoas no meio de uma pandemia. Então, a gente não tem ainda o quarto mapa para a gente dar uma olhada, mas compreende um bom período das reformas. Esse mapa ele mostra o índice de desenvolvimento humano dos municípios brasileiros. Vermelho quer dizer ruim, vermelho quer dizer baixo desenvolvimento humano. Azul quer dizer muito alto desenvolvimento humano. Então, quanto mais vermelho for o mapa, mais baixo é o desenvolvimento humano daquele município. Quanto mais para azul for o mapa, ele é alto. Então, vamos lá, azul é muito alto, verde é alto, amarelo é médio, laranja é baixo e vermelho é muito baixo. Então, essa é a escala que nós estamos usando. Se vocês olhem, em 1991, o Brasil era um país basicamente de baixo desenvolvimento humano, com alguns focos, aqui principalmente nas áreas mais ricas do país, do Sudeste e do Sul, de baixo desenvolvimento humano. Aí uns pintinhos amarelos aqui, o quadradinho amarelo aqui somos nós, é o Distrito Federal, né? O Distrito Federal é esse quadradinho amarelo. Mas assim, o mapa em si é um mapa vermelho, né? O grosso do mapa do país é de baixo, de desenvolvimento humano muito baixo, com essas manchas aqui. 10 anos depois, e esses 10 anos sim, foi um período pleno de reformas, você vê uma mudança razoável nesse mapa. Continua o desenvolvimento muito baixo nessas regiões, nessas áreas da região norte, que é uma área complicada de floresta, e na região nordeste, que tem um problema sério de pobreza, né, seca e tudo isso acontecendo. Então, mas já aqui nessa região de sudeste, aqui, né, Rio-São Paulo, que era muito baixo, ele já começa a ficar amarelo, quer dizer médio, com pontinhos verdes, né? O pontinho verde aqui, de novo, quadradinho verde, somos nós, Distrito Federal, que tem um IDH sempre acima do resto, né? Por ter uma capital, e isso dá uma série de benefícios
a nossa cidade. Então, mas o índice muito baixo ele já passa a ser regionalizado, não é mais uma característica espalhada por todas as regiões. Mais 10 anos, e aqui meio de reformas, meio sem reformas, ou de transição para outra agenda, lembrando que isso aqui é 2010, é o último ano do segundo mandato do governo Lula, não pega o governo Dilma. O índice muito baixo passa a ser completamente localizado. Pontual, umas manchinhas vermelhas por aqui, aqui região norte de novo sempre complicado, área de floresta, mas o grosso do país não destaca mais o vermelho. Nessa comparação aqui é chocante, né? Quer dizer, é uma mudança brutal. O centro-sul do país começa a ficar verde, o que quer dizer que é alto desenvolvimento humano, não é? Quer dizer, uma área de alto desenvolvimento humano. Você já não vê mais manchas vermelhas, já não vê mais nem laranja quase. Se você pega aqui a região de São Paulo, Rio, Minas vai estar mais ou menos aqui, né? Descendo aqui para o sul. Brasília é o azulzinho, muito alto. Então, você vê que Brasília está sempre se destacando, né? E o motivo, de novo, é meio evidente. Mas a transformação do Brasil nos 20 anos, entre 1991 e 2010, em termos de qualidade de desenvolvimento humano, é inegável. E isso é importante, porque às vezes é um período visto, foi frustrante, não veio o crescimento, aquele crescimento que a gente queria, que era o crescimento do pré-80, não apareceu, de fato não apareceu, nós vamos ver aqui, mas há uma mudança importante no desenvolvimento humano. A vida melhora. A vida fica melhor usando esses critérios, que usam critérios além de PIB, né, além de renda, educação, pega um pouco de pobreza, é um critério mais amplo do que o nosso tradicional PIB. Então eu começo assim esse retrato do que foi esse período, porque esse período às vezes é muito estigmatizado, principalmente nos anos 90. Principalmente dos anos 90. Já agora, na década inicial aqui do século XXI, já tem menos, até porque o governo Lula teve um crescimento mais forte, e isso faz as pessoas olharem com bons olhos, mas a transformação ela já está ocorrendo nos anos 90. O que você vê aqui é uma continuação dessa transformação do Brasil. Então isso é importante para a gente ter em mente, ainda mais agora. Quer dizer, quando eu dava esse curso há muitos anos atrás, o Brasil está bem. Aí depois foi ficando ruim, né? Desde 2014, crise, e agora está muito ruim, pandemia, crise, confusão. Nós vamos entender que esses mapas aqui contam uma história boa. Muito provavelmente o próximo mapa não vem tão bom como esse. É uma pena, mas é o que se espera. Primeiro porque nós tivemos uma década perdida. Década que começa em 2011, quer dizer, isso aqui é 2010, então a década que começa acabou se tornando uma década perdida. E depois nós tivemos uma pandemia, que também empobreceu muito o país. Então, muito provavelmente, nós vamos dar uma volta, espero que não tão grande, mas uma volta, talvez a gente não volte a esse período, mas uma volta ainda é o que deve acontecer quando fizerem o próximo censo. Esperamos todos que ano que vem se faça o censo. Esperamos todos. Vamos ver. Bom, aqui só para vocês darem uma ideia, na média, o IDH municipal, a média era 0,493 em 91, passa para 0,612 em 2000, quer dizer, um aumento de 24,1%, e finalmente para 0,727 em 2010, um aumento de 18,8%. Então é significativo, é de fato uma melhora forte durante esse período. Há uma transformação no Brasil. Isso é muito bom. Bom, aqui é outra medida que tenta ver, quer dizer, para além do PIB, né, para além do crescimento do PIB, que é a taxa de pobreza e a taxa de pobreza extrema no Brasil. Esses dados são do IPEA-Data. Estou pegando até 2014, porque depois de 2014 começa a crise, é outra história, é outra discussão. Então, eu estou pegando lá nesse período. Você vê, e aqui eu quero chamar a atenção de vocês, você vê que a gente vinha num nível alto de pobreza e tem uma queda muito forte em 86. O que aconteceu em 86? É o plano cruzado. 86 é o plano cruzado. Infelizmente, a queda não se sustenta, né? A pobreza volta, não tão alto como estava, mas se você tirar esse repique aqui, volta mais ou menos para onde estava antes, né? Antes dessa subida. O índice de pobreza extrema volta praticamente para onde estava de novo, só limpando esse picozinho. Então, o cruzado
ao controlar a inflação por um tempo, ele reduziu a pobreza. E aí vocês têm uma dica muito importante, que é: inflação machuca os mais pobres. É claro que isso aqui é só uma pequena evidência, não dá para fazer uma afirmação de causalidade forte, mas é uma evidência nessa direção, porque é muito sensível isso. Inflação machuca os mais pobres. Então você tem uma queda forte, mas infelizmente a inflação volta e essa queda é perdida. Né? Quer dizer, eu volto a dizer, se comparar com esse aqui, não, mas comparar com o que vinha antes, é perdida. Aí você tem outra queda aqui, de 93 para 95. E aqui nós temos um azar, não foi azar, né? Mas tem um fato ruim. Em 94 não foi feita a pesquisa que permite calcular esses dados é a PNAD, e ela não foi realizada em 94. Então a gente não sabe exatamente essa queda grande aqui, 93, 95, né? Eu marquei 95, a gente não sabe o quanto essa queda veio do controle ali de 94 ou para 95, né? Porque tem um controle da inflação aqui, e um controle permanente. Então a queda da pobreza acontece não tão drástica, mas acontece e fica, que talvez seja mais importante, e fica. A partir daqui nós temos uma queda longa e forte também, tanto na pobreza quanto na pobreza extrema. O que é isso aqui? Isso aqui é 2003. Né? Isso aqui é 2003, é o ano que começa o governo do presidente Lula. Então, o Lula governa num período de forte redução da pobreza. Não apenas no Brasil, mas em outros países. Tem várias explicações. O governo brasileiro fez programas importantes de combate à pobreza. Destaco aqui o Bolsa Família, que é um dos programas mais importantes nesse sentido do mundo, um programa bem sucedido, muito bem avaliado. Então, tem uma parte aí que é governo, e tem uma outra parte que é o que se chama de boom das commodities, que o Brasil soube utilizar. Nem sempre o país sabe utilizar, ele pode jogar fora, mas nós não jogamos fora. Então, assim, veio uma onda e o Brasil surfou essa onda. Teve gente que surfou melhor? Teve, mas teve gente que fez pior. Então, o trabalho foi feito, e isso, claro, o Brasil cresce, né? O Brasil tem um período de crescimento aqui, e isso se reflete em redução de pobreza. Então, é muito importante isso. É muito importante ter esses dados. É interessante vocês verem que aqui eu estou nos anos 70, esse primeiro aqui é 76. Você tinha um índice de pobreza de 40% da população e um índice de pobreza extrema, aqui é 20, mas é o pico, bota uns 15. A gente chega a 2014, quer dizer, 76 é logo depois do milagre. É logo depois do milagre que está acontecendo. Tudo bem, teve choque do petróleo, mas aqui o Brasil acomodou esse choque. Você tem aqui o período dos anos 90, que não teve muito crescimento modesto, mas você consegue uma redução de pobreza muito forte. Né? Você sai desse patamar de 40, vai embora desse patamar de 40, passa um tempo aqui nos 30 e pouco, e depois você vê uma queda abaixo de 20, né? Chegando em 15 de pobreza. Infelizmente, depois de 2014, esse negócio ficou comprometido, não aconteceu mais. A economia entrou em crise, a década virou perdida e compromete esses números. Mas o fato é que tem sim uma redução importante de pobreza nesse período que vai até 2005. Eu marquei 2006, sempre brinco que às vezes eu digo 2005, às vezes eu digo 2006. Eu tenho um colega, foi colega de pé, ele trabalhou no governo, sempre que eu digo que foi 2005 ele fica bravo porque ele ainda estava lá. Então isso é 2006 para a gente não brigar. Não então é difícil fazer essa transição. Então aqui eu marquei 2006, que eu devia estar com isso na cabeça, mas você vê que continua o processo, depois ele perde força, mas o processo continua mesmo quando acaba as reformas. É difícil, volto a dizer, estabelecer causalidade, de saber se ainda é consequência daquilo, ou se é porque também as reformas talvez não tenham sido tão importante como talvez eu queira que tenha sido, entendeu? Mas que o processo continua de novo, ele começa a frear na metade dessa década passada, porque aí a coisa sai de controle com a crise, né? Tem uma crise gigante. Mas enquanto a crise não estourou, houve essa queda da pobreza, e isso talvez seja um dos grandes feitos do Brasil dos anos 90 e na primeira década desse século, né? Quer dizer, a década final do século XX, a primeira década do século XXI, teve, e espera-se muito que não venha a perder essa conquista. Bom, a pobreza cai, então, fica claro ver a queda da pobreza, a melhora nos indicadores de desenvolvimento humano,
Vamos falar um pouco agora de desigualdade, porque, claro, tem gente que vai dizer o seguinte, olha, importante é a pobreza, esquece desigualdade. Mas tem argumentos econômicos sólidos que dizem que não é bem assim. Eu não vou entrar nesse debate. Não é o debate aqui do curso, tem outros lugares que se pode se discutir isso. O fato é que existem também argumentos fortes, a desigualdade ela gera tensão na sociedade, uma sociedade mais desigual é mais difícil construir consensos. Tem um pessoal que analisa essa relação de política e economia que mostra também isso, que uma sociedade desigual, por exemplo, você tem uma sociedade muito desigual, talvez as pessoas defendam uma grande taxação do capital. Tem uma ideia do eleitor mediano, né, aquele que está bem no meio da distribuição, que seria o determinante de certas políticas. Se esse cara não tem capital, ele vai acabar apoiando isso, e uma taxação de capital eventualmente pode atrapalhar o crescimento. Então tem vários argumentos desse tipo. Isso é uma questão de educação também, de acesso à educação, tudo isso pode ser argumentado. Mas o fato é que nós vamos olhar a desigualdade porque é importante. Se do ponto de vista econômico há quem discuta, do ponto de vista político pouca gente discute, e o Brasil é uma sociedade muito desigual, então é um tema que é importante. Só que é o grande tema do século XXI, a desigualdade, seja a desigualdade que nós vamos falar aqui, de renda, né, ricos e pobres, seja desigualdade por questões de gênero, que também é uma discussão que ganhou muita força nesse nosso século, né, a diferença, o gender gap, como se fala, né, a diferença salarial entre homens e mulheres, seja a desigualdade racial, outro tema quentíssimo, né? A gente viu nos Estados Unidos ano passado toda a discussão, né, que levantou um assassinato lá do cidadão, um cidadão americano negro foi assassinado por policiais brancos, e isso gerou uma revolta, e esse assunto, que é um assunto que já vem crescendo há muito tempo, ganhou uma dimensão, mas ele não é que ele apareceu, ele já vem sendo discutido. Então, a desigualdade por questões de raça, a desigualdade por questões de gênero, a desigualdade por questões de orientação sexual, isso é o tema. Então, mesmo que alguém aqui ache, mas para a economia e tal, tudo bem, mas continua sendo relevante por todas essas outras dimensões. Eu não vou tratar de todos esses aspectos de desigualdade aqui, quem sabe outras versões do curso eu aprofunde isso, mas pelo menos a desigualdade de renda, que é uma questão que está recebendo mais atenção do debate há mais tempo, quer dizer, está no centro do debate há mais tempo, vale a pena, creio, fazer a discussão. A medida de desigualdade que costuma ser utilizada chama-se coeficiente de Gini. Então, é muito comum vocês verem isso. O Gini do Brasil é muito alto, é um dos mais altos do mundo. Bom, qual é a ideia? Qual a ideia de quociente de Gini? Suponha que eu faça um gráfico, e nesse gráfico eu tenho aqui no eixo horizontal percentagem de pessoas. Então aqui tiver um 5, quer dizer 5% das pessoas. Aí 6%, 7%, até 100% das pessoas. Então eu boto aqui as pessoas. E aqui a percentagem da renda. E aqui a percentagem da renda. 1% da renda, 2% da renda, 3% da renda, e assim por diante. Bom, e eu quero ver como que essas duas percentagens conversam. Qual é a relação entre elas? Qual é a relação entre essas duas percentagens? Vamos pensar inicialmente um mundo absolutamente igualitário. Um mundo totalmente igualitário. Todo mundo tem absolutamente a mesma renda. Se isso é verdade, por exemplo, tem 100, a renda é 100, tem 100 de renda, dólares, reais, o que você quiser, tem 100. E tem 100 pessoas. Como é que é a renda dessa sociedade? Cada um ganha um. Cada um ganha um, porque é todo mundo igual, tem 100 pessoas, um. Então, o 1%, né, o indivíduo 1, que é 1%, ele tem 1% da renda. 2%, 2% da renda. 3%, 3% da renda. É sempre igual, porque é tudo igualitário. Eu boto mais um, a renda sobe mais um. Isso seria essa linha reta. Isso aqui é uma reta de 45 graus. Onde o valor que está aqui é igual ao valor que está aqui, característica da reta de 45 graus. Então, essa linha reta representa uma sociedade absolutamente igualitária. Essa linha reta aqui. Vamos pensar uma outra sociedade onde o cara lá da ponta ele tem tudo. É uma sociedade absolutamente desigual. Não tem um cara lá na ponta e tudo é dele. Então, de novo, tem 100 de renda na sociedade, tem 100 pessoas, do 1 ao 99, todo mundo tem renda 0, e o 100 tem renda 100. Como é que seria
nesse gráfico aqui? Bom, aqui, ó, percentagem de pessoas 1, 2, 3, 4, 0, porque todo mundo tem 0, então 0, 0, 0, 0, 0, 0. E aqui viria o último cara que tem 100. Então faria 0, 0, 0, 0, no final pularia para 100, fazendo esse traço aqui, né, essa parte de baixo desse quadrado. Então, nós temos aqui o caso perfeitamente distribuído, sociedade igualitária, e aqui uma sociedade totalmente, com a pior distribuição, no sentido de a maior concentração de renda possível e imaginária, toda a renda de uma só pessoa. Bom, tem esses casos extremos, é claro que nenhum país do mundo está num extremo ou no outro, não existe isso, você está em um ponto ou outro. Então aí eu vou pegar para o meu país e fazer essa conta. Os países têm essas estimativas de renda por percentagem da população. No Brasil, de novo, a PNAD permite fazer isso todo ano. A PNAD é realizada todo ano, quer dizer, tem algumas interrupções, mas a princípio todo ano. Então eu pego esses dados da PNAD e desenho. Vamos supor que eu desenho essa curva aqui. Então, isso aqui é a distribuição de renda do país que eu estou estudando. Do país que eu estou estudando. Então, quer dizer o seguinte, vamos supor, metade aqui é 50%. Então, 50% da população mais pobre, né, que eu estou vindo da esquerda para a direita, vai ter sei lá, os 50% da renda seria aqui, né? Então, vai ter, sei lá, uns 20% da renda no máximo. E assim por diante, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, aqui são os 90%, vem para cá, faz isso. E aqui por diante. Então, essa curva aqui me dá a relação entre tantos por cento da população tem quantos por cento da renda, sempre do mais pobre para o mais rico, né? Não sei no caso igualitário, que é todo mundo igual. Bom, o que vai ser o índice de Gini? O índice de Gini vai ser, então, conceitualmente, essa área entre a curva e a igualdade perfeita, e a área completa, que é a área da desigualdade completa. Então, é essa área aqui sobre A mais B, que é essa área completa. Repare, então, que quanto mais perto essa curva estiver da reta, menor vai ser A e menor vai ser o índice de Gini. Então, quanto mais igualitária for a sociedade, menor o índice de Gini. No limite, numa totalmente igualitária, a curva vem em cima da reta, 0, a área é 0 e, portanto, o índice de Gini é 0. De novo, isso não vai acontecer. Por outro lado, quanto mais longe tiver essa curva dessa reta, maior vai ser essa área aqui de A, né, mais concentrada. Então, o índice de Gini vai ficar maior também, porque ele é A sobre A mais B. Então, quanto maior A, maior o índice de Gini. No limite, numa sociedade onde uma pessoa concentra toda a renda, ele é 1. Né, porque isso aqui vai ficar assim, ó, aqui, 1. Também não vai acontecer um caso desses, né? Mas aí a gente tem uma referência interessante. A gente calcula, faz essa conta aqui, e quanto mais perto de 0, mais igualitária a sociedade, quanto mais perto de 1, menos igualitária a sociedade, mais concentrada é a renda desse país. Então essa é a leitura do índice de Gini. Para quem gosta de conta, você faz assim o índice de Gini. X é a proporção acumulada da população e Y é a proporção acumulada da renda. Aí você pega os porcento, né, os percentis, e faz a continha aqui do que é o índice de Gini. Então, para quem gosta da fórmula. Mas o que é importante para mim é a intuição para vocês entenderem. Quanto mais perto de 1, mais concentrada a renda. Quanto mais perto de 0, menos concentrada é a renda e mais igualitária é a sociedade. O Brasil tem um valor alto, eu acho que eu não fiz uma comparação com o mundo aqui, mas se você pegar no Brasil, é um valor bem alto comparado com outros países. A América Latina tende a ser alta, a gente tem regiões aqui, nós somos uma região do mundo onde a concentração de renda é alta. Mas há uma queda significativa do índice de Gini, né? Quer dizer, ele vem aqui, ele tem essa queda inicial, depois ele estabiliza. Em 89, que é o ano da hiperinflação, né, ele dispara, de novo, mostrando sempre que a inflação tende a ser ruim para os pobres, concentra a renda e tal. Depois ele volta a cair, dá uma subidinha, e quando chega aqui em 95, aqui é o plano real. Né? Na sequência ele começa a cair, e aí a partir de 2001 ele tem uma queda muito intensa, muito forte mesmo. Né? O 2001 é o governo do Lula em 2003, então aquela queda da pobreza se dá a partir daqui, mas a concentração de renda já vinha caindo antes e continua caindo. Né? De novo, eu parei em 2014, 2014 a gente discute. A partir de 2014 nós vamos discutir na próxima unidade, não nessa unidade. Tá joia? Então é por isso que eu estou
parando os gráficos aí. Então, nós temos, nesse índice de Gini, uma visão de que nós já vimos que houve uma melhora do IDH, na grande maioria dos municípios, é um fenômeno generalizado no país de melhora do índice de desenvolvimento humano. Nós já vimos que houve uma queda da pobreza e da pobreza extrema, e agora nós estamos vendo também uma queda do índice de Gini. Reparem que ele continua alto, né, que é 0,60, 0,56, então botar mais aqui, ainda está acima de 0,50, né, então não é que ele é baixo, mas ele tem uma queda significativa nesse período. Então, as reformas, o período das reformas coincide, e de novo, vamos evitar aqui essas afirmações fortes de causalidade, mas coincide, isso não dá para negar, com um período de melhora no índice de desenvolvimento humano, de queda na pobreza extrema, de queda na pobreza e de queda na desigualdade, é o que acontece nesse período. Se esse processo continua depois do ciclo de reformas acabarem, por 2005, 2006, mas ele começa, então o começo é ali nos anos 90, principalmente depois da estabilização. Você começa esse processo, né? Então, é durante o período de reformas que você começa esse processo. Obviamente, isso aqui é distorção, né? Esse pico que desce aqui, obviamente, é distorção. Então, o patamar que vinha era esse, e aí começa a queda do índice de Gini. Antes de passar para o crescimento, um registro. Esses dados eles são calculados a partir dessa pesquisa que chama Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio, a PNAD. É uma pesquisa que pega uma amostra de cidadãos, vai em casa e faz perguntas, né? Ela foi revista de uns tempos para cá, ela passou a ser PNAD contínua e aumentou também a área que ela cobre, a área do país que ela cobre, mas é uma pesquisa assim, você vai na casa do cara, toque, quanto é que você ganha? E faz as perguntas, né? Esse é o procedimento. Qual é o problema desse tipo de pesquisa? Ele tende a não pegar muito os caras mais ricos. Aqueles caras muito ricos mesmo, eles tendem a não aparecer nessas pesquisas, porque se você pegar até na estatística, são poucos e tal, não aparece, às vezes tem problema até de distorção de informação, o cara às vezes nem diz a renda dele assim tão fácil. Então, às vezes tem essa dúvida, se a PNAD ela consegue captar, talvez ela consiga captar a distribuição de renda numa grande parcela da população, mas ela não pega lá o topo. Bom, para resolver isso, começaram a fazer pesquisas com os dados do Imposto de Renda da Receita Federal. E o dado do Imposto de Renda da Receita Federal, ele vai olhar para o outro lado. Porque, como o Brasil tem muito pobre, né, quer dizer, o tipo de renda é muito desigual, então poucas pessoas declaram imposto de renda no Brasil como total da população, porque todas as pessoas ganham mais do que aquele limite de isenção do imposto de renda. Mas ainda assim você tem um retrato dos que ganham mais. Então, se a PNAD distorce para o lado dos que ganham menos, ela mostra mais quem ganha menos, o dado de imposto de renda aponta e permite você pegar lá em cima, lá o topo, porque ele tem que declarar imposto de renda. É claro que se ele só negar, aí a história é outra discussão, mas supondo aí, pega, por exemplo, servidor público em cheio, porque servidor público não só nega, né? O cara desconta na fonte, o governo controla o recebimento dele, e pega também alguns empresários e tal, essas estrelas, né, de entretenimento e tal, aparecem. Nada é mais difícil, dificilmente você vai bater na cara do, sei lá quem, um cara famoso aí, o Silvio Santos. Silvio Santos, quanto é que você está ganhando? Simplesmente faz, mas ele declara lá o imposto de renda dele e essas coisas aparecem. Então você tem E os resultados, quando você olha para cima, não são tão animadores, entendeu? Você já não enxerga mais essa queda forte na concentração de renda quando você olha esses dados, o que significa que talvez tenha melhorado a distribuição de renda numa parte grande da população, mas não tenha chegado lá no topo, se for por 1%, digamos assim, talvez lá você não tenha melhorado. Continua sendo uma notícia boa, né? Você está pelo menos numa faixa, mas é boa do sentido de diminuir desigualdade. Mas é um contraponto importante que leva à reflexão as pessoas que estudam essas questões de pobreza e distribuição de renda no Brasil.
Vamos falar agora de crescimento, né? Eu já falei das outras variáveis, vamos falar agora de crescimento, que é o grande calcanhar de Aquiles das reformas. Assim, a grande questão das reformas é que não trouxe crescimento, ou pelo menos não como se esperava. Então, se nós olharmos aqui, entre 1950 e 80, o Brasil cresce em média 4,49%. Como eu disse, isso aqui depende um pouco da base que você usar, muda um pouquinho, mas 4,5%. Né? Já tinha discutido isso. Quando eu chego nos anos 80, o Brasil encolhe 0,31% a cada ano, em média. Então, você vê que é o colapso, né? Aquilo que a gente começou essa unidade discutindo e chamando de colapso. Então, é o colapso. E aí, quando eu pego o período das reformas, 91 e 2006, né? De novo, a gente pode botar um ano ou outro, se eu botei 90 lá, porque é o ano para a década ficar fechada certinho, é o ano que o Collor fez aquela barbaridade toda para combater a inflação, um negócio maluco, tem mais a ver com os anos 80, mas de novo, você pode fazer um ajustezinho ou outro, mas o fato é que quando eu pego, né, então ajeita a década, ainda tem essa vantagem, quando eu pego o período 91-2006, que é o período das reformas, há um aumento de crescimento se eu comparar com o período anterior, isso é inegável. Você sai dessa queda e vai para uma subida 1,24%. Porém, uma frustração gigante se eu estou olhando para esse 4,5%. Então, se alguém achava que ia retomar aquele crescimento dos anos 50 a 80, esquece, porque não chegou nem perto. Não chegou nem perto quando eu pego o crescimento em média. Claro que aí abre uma discussão. Tudo bem, mas aquele crescimento dos anos 80 não foi sustentável. Ele acabou terminando num grande colapso. Né? Então, é interessante ou não? Você pode dizer, mas também isso aqui também, porque agora a gente colapsou de novo, entendeu? É detalhe que a reforma já tinha sido abandonada há algum tempo e provavelmente não foi por hiperinflação e como vocês viram, pelo menos teve um efeito positivo aí para os mais pobres do país e talvez seja o mais relevante para a política pública, né? Eu acredito que é. Então, mas tem esse ponto. O fato é que nós não conseguimos recuperar aquele crescimento. De fato, na primeira década das reformas, 91-2000, foi 0,89%. Bem frustrante o crescimento. Na segunda, que aí pega lá aquele boom de commodities do governo Lula, vai para 1,80%. Né? Então, bem melhor, anima, mas ainda não repete aquele crescimento espetacular dos anos 50 aos anos 80. Então, esse é, digamos assim, a grande frustração das reformas. E isso foi fatal para a agenda de reformas, porque quando vai chegando ali em meados da primeira década do século XXI, por 2005, 2006, a cobrança está impressionante. Olha, mas vocês diziam que o país ia crescer, o consenso Washington deu errado. Essas reformas deram errado, e isso foi fortalecendo o discurso anti-reforma, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo. Então, a primeira década do século, ela tem uma reversão em vários países de regimes que se colocam frontalmente contra as reformas. Não é o caso do Lula aqui no Brasil. Lula é um caso interessante porque ele estava, né, em termos políticos, ele está nesse grupo, esse grupo mais de esquerda, tinha lá o Chávez na Venezuela, os Kirchner na Argentina, o Morales na Bolívia, lá no Equador o Correia, se eu não me engano. Então ele está politicamente nesse grupo, ele se identifica nisso, ele mesmo diz, né? Ele se coloca nesse grupo, mas em termos de política não, ele começa um governo bem reformista e depois ele vai mudando gradualmente também, ele não faz uma grande ruptura, talvez no governo Dilma que comece uma ruptura maior com a agenda de reformas, né? Olha, eu estou mudando o caminho. Então, é até curioso o governo Lula nesse sentido. Mas em outros países, né, quer dizer, você tem uma ruptura clara, Argentina e Venezuela cristalina, né, de dizer, Bolívia também, de dizer, ó, o negócio de reforma não dá, nós vamos para outra guinada, é uma guinada para o outro lado. Alguns casos terminaram em desastre. A Argentina terminou num desastre horroroso, a Venezuela nem se fala, a Bolívia não. A Bolívia teve um problema político muito sério, né? Todo mundo deve ter acompanhado aí nos jornais, mas em termos econômicos ela não teve essa trajetória de desastre, talvez porque lá, apesar dessa guinada, eles sempre tiveram preocupação com o lado fiscal que não foi vista em outras experiências dessa agenda de contra-reforma. Mas o fato é que havia uma frustração e essa frustração custou caro. Se alguém aqui já me viu entrando no debate, eu sempre que tem uma reforma, eu corro para dizer, não prometam. Não prometam muita coisa, pelo amor de Deus, para não dar errado de novo.
Porque se você promete, você cria expectativa. Você faz uma reforma e diz, essa reforma eu vou criar 100 milhões de empregos. Mas não vai, cara, não tem nem 100 milhões de pessoas procurando emprego no Brasil, para você criar 100 milhões de emprego, né? Mas as pessoas tendem a dizer isso quando querem convencer de um argumento. Então, vai fazer essa reforma aqui, o Brasil vai crescer, que vai ser um negócio de doido. Não é bem assim. Por que não é bem assim? Porque o quadro é muito complexo. Então você consertou uma coisa, falta o resto. Falta o resto. Então não dá para fazer esse tipo de promessa em cima de uma agenda de reforma. E eu sempre lembro disso. Olha, talvez se nos anos 90 a agenda de reforma tivesse prometido menos, ela tivesse sido vista com bons olhos. Porque aconteceu coisa boa no período, né? Eu mostrei aqui os dados para vocês. O crescimento foi frustrante se comparado com o período 50-80, mas foi muito bom se comparado ao período imediatamente anterior, que talvez seja o mais adequado de comparar. E ainda teve esse bônus de redução de pobreza e desigualdade. Então, talvez ela fosse bem vista. Por que não é? Porque havia uma expectativa muito alta. Então, na reforma da Previdência, eu disse isso, na reforma trabalhista do Temer, eu entrei nessa discussão dizendo, gente, é importante, a reforma é importante, flexibilizar o mercado de trabalho é muito rígido no Brasil, mas não vamos prometer muito além do que a gente pode entregar, porque dá ruim depois. Isso acontece, às vezes a gente diz, cadê os empregos que prometeram criar? Tem uma pandemia também, né? É complicado, mas a turma cobre, é do jogo político. Se do ponto de vista econômico isso está canela, porque, obviamente, com a pandemia não dava para pensar mais nisso, mas do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, o jogo é esse mesmo, você provoca. Então, essa é uma discussão que eu sempre boto. Mas essa tabela aqui, é o grande... Até agora vinha tão bem, né? Tinha aquele personagem da escolinha do professor Raimundo, acho que isso é coisa de velho, não sei se vocês assistiram, mas ele dizia, da original, não foi nessa que refizeram, não. Que ele dizia, vinha tudo tão bem, ele vinha acertando tudo, no final ele errava. Então a mesma coisa, vinha tudo tão bem, DH, a queda de pobreza, queda na concentração de renda, aí vem a tabela aqui e foi, né? A coisa desanda, mas é o que tem. Bom, saldo das reformas, o crescimento retornou, mas em níveis bem mais baixos que o observado no período 50 e 80, esse é um resultado. Começou a tendência de queda na pobreza e na pobreza extrema, isso não quer dizer que a reforma começou, mas no período isso começou esse processo, que continuou mesmo encerrado esse período. E também começou no mesmo sentido o processo de redução na desigualdade medida pelos dados da PNAD. Eu fiz o alerta quanto esse mesmo resultado não é encontrado quando você pega os dados do imposto de renda, olhando então uma camada de renda mais alta da população. E uma melhora generalizada no índice de desenvolvimento humano dos municípios brasileiros. Então, assim, nessas dimensões que eu escolhi conversar com vocês, esse é o grande saldo das reformas. Dimensões que me parecem relevantes, que às vezes ficam de fora, que as pessoas falam, controlou a inflação. Isso é um saldo inegável das reformas. Tomara que não percam o controle agora. Está todo mundo tenso, os preços estão subindo muito, mas nós tivemos um susto também em 2002 e conseguimos controlar. Aí o susto foi no último ano do Fernando Henrique, aí o presidente Lula chegou e conseguiu controlar a inflação, mérito dele, inflação é sempre mérito ou demérito do governo, não tem pra onde correr. Depois, no último ano da Dilma, ela perdeu o controle da inflação, a inflação passou de 10% em 2015, mas é o presidente Temer, aí mérito do presidente Temer que conseguiu controlar, e agora não sei, tomara que não perca o controle, o fato é que não tem uma mudança de governo no horizonte, pode ser que tenha aí por outros motivos, mas tomara que não perca o controle, porque é muito ruim ficar perdendo controle de inflação. Nós vimos a inflação, indícios sugerem que ela é muito cruel com os mais pobres. Então, aqui com esse vídeo eu termino a nossa discussão dessa agenda de reformas lá 90 a 2005, né? Quer dizer, essa agenda de reforma do final do século XX, começo do século XXI. A ideia foi mostrar o colapso, que justifica a agenda de reformas, quer dizer, se tivesse tudo bem, não tinha muito sentido fazer reforma. Você não faz reforma no que está funcionando bem. Depois, a base, né, quer dizer, da onde veio a ideia das reformas, que é o consenso de Washington. Então, da onde vem, quer dizer, da onde começa essa agenda. O consenso de Washington muito associado ao neoliberalismo dos anos 90. Tem gente que treme se você disser isso, tem gente que acha, eu não vejo mal em dar nome para as coisas, não. Tem gente que vê. Depois eu discuti as principais reformas feitas nesse período, né, não todas, mas as principais, e finalmente eu fiz esse saldo. Agora, no restante dessa unidade, nos próximos vídeos, eu vou discutir o que chama de
contra-reforma. Inicialmente, leve, é o PAC, é o Programa de Aceleração do Crescimento, que não é exatamente uma contra-reforma. Se eu quiser forçar um pouquinho, eu até boto ele na agenda de reformas, porque o consenso de Washington falava de infraestrutura. Então eu vou mostrar que ele está ali no meio. E o BNDES, né, a reativação do BNDES, eu chamo de volta do BNDES em aspas, porque é uma volta de quem realmente não foi. Mas também já vai mostrando o governo voltando a querer jogar o jogo e não só ser o juiz dizendo isso aqui pode, isso aqui não pode. Então, no próximo vídeo, começamos a discussão do PAC e muito obrigado pela atenção de vocês.